Bom dia, Rian. Bom dia, Wexley. Bom, meu filho? Tudo bom? Aí, vamos nós mais uma vez. Hoje a aula tem até música de fundo, que isso? Tá vendo como é que o negócio tá ficando chique? Aula, ó, top. Só esperando o pessoal entrar aí, tá? Mais uns 3 minutinhos. Tá chegando, Iago, Gabriela. Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Bom dia. Três minutinhos, tá? Para ver se entra mais gente aí. Galera, eu acho que eu passei um exercício para vocês na semana passada, não foi? Página 357, não foi isso? Ninguém fez, né? Porque ninguém responde. Bom dia para quem está chegando, Ana Carolina, Davi, Rafael chegou também. Carlos Gabriel chegando, bom dia. Bom dia, professor. Bom, meu filho. Graças a Deus, tudo certo. Isso aí. Dois minutos, hein? Obrigado, Ken. Sabia que você não ia me deixar na mão. Isso. Muito obrigado, Ken. Galera, para quem chegou aí depois, página 357, tá? 357, número 1 e número 2 ficaram aí para casa. Tá bom? Só vou esperar mais um minutinho e aí a gente começa, tá? Stephanie chegando, Pedro, bom dia a todos. Vamos lá, galera, vamos chegar aí, sextou, galera. Sextou. Vambora. Ô, Wexley, Fala, Rian. depois daquele dia lá, eu fiquei, acho que 2 dias ou 3 para achar um vulcão na Oceania. Você não sabe o quanto é difícil de Isso achar. tudo? Isso Sim, tudo? porque eu às vezes ia pra Rússia. Achava legal ver o pessoal lá andando na neve. É sério, eu fui parar na Rússia. Aí, tá. Eu fui. Eu achei que é tipo uma montanha gigante, só que com tipo uma lavazinha dentro e umas fumacinhas saindo. Uma Eu fiquei esfumacinha, assim, uma lavazinha? pô, só isso. Eu Ó, fiquei procurando 3 dias pra achar isso, uma montanhazinha que tem alguma coisa saindo de cima.
Pô, mas tem coisa mais ativa lá, cara. Tem certeza que você não achou, não? Cara, eu só achei esse daí da Austrália. Hum, mas nas ilhas, as ilhas da Oceania, não achou mais nenhum, não? Nem Não, outro aí. eu perdi a paciência. Ah, é? Sim. Pô, cara, tem que ter paciência, rapaz. Não, mas nós vamos achar. Eu vou procurar aqui, já já vou tentar Eu usei mostrar para o vocês Google aí. Maps. Usei o Google Maps. Muito bom. Isso. Bom dia, Caetano. Bom dia, meu filho. Seja bem-vindo aí, Caetano chegando também. Vamos fazer o seguinte, mas o que acontece, Rian? Mas você tem que procurar mais. Agora, o que me chama a atenção é você ter tido essa dificuldade toda para achar que tem bastante coisa, entendeu? Mas assim, não vai faltar motivo e tempo para a gente estar revendo e vendo isso aí de novo, tá bom, Eu galera? achei Então, um monte de barreira de corais. É bem bonita a barreira de corais. é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Inclusive, o exercício, né, que ficou para casa aí, e tem bastante a ver, né, com essa questão dos corais. Mas a gente tinha visto, né, na semana passada que a Austrália tem a maior barreira, né, de corais aí do mundo, né? Então, isso aí é algo muito importante porque é um abrigo, né, de toda a vida marinha naquela região ali, né? Em qualquer lugar no mundo. Não sei se já viram isso em ciências, enfim. Os corais eles são fundamentais para várias espécies, né, de peixes, crustáceos, enfim. E eles estão hoje muito ameaçados, né? Muito ameaçados por todas essas questões. Letícia chegando aí também. Bom dia, meu anjo. Seja bem-vinda. Essas questões envolvendo as mudanças climáticas, né, que estão ocorrendo aí no mundo. Mas, e essa questão dos vulcões tem muito a ver com isso aí também, porque as ilhas vulcânicas, né, nas proximidades dessas ilhas vulcânicas, você tem aí o desenvolvimento de, de corais, né, em toda a região da Oceania, tá bom? Mas, enfim, vamos lá, galera. Para quem está chegando agora, bom dia mais uma vez. Boa sexta-feira para todos. Que vocês desde já desejo a todos aí um ótimo final de semana, tá bom? Enfim, nós temos aí um exercício que ficou. Eu passei a página 357 para casa e tem outro que eu vou dar um tempinho para que vocês tentem fazer, ou a gente pode até fazer junto aí, né? Mas vamos lá então, vamos corrigir. Não sei se alguém chegou a fazer essa página 357. Mas vamos corrigir aqui qualquer coisa, qualquer dúvida que venha surgir, a gente tira aqui na hora, tá? Vamos lá então, galera. Número 1, página 357, repetindo aí. Número 1, com suas palavras, explique a composição do território da Oceania. Então, a Oceania como continente, ele quer que você coloque aqui, né? A Oceania é formada por quê? Por quem? Uma definição bem simples, uma composição territorial bem simples. Eu vou falar aqui depois, se alguém quiser falar o que colocou, o professor ficou bem próximo do que o senhor falou, mas é claro, vou dar a explicação e vou falar uma resposta mais devagar para quem quiser anotar. Mas se eu fosse dar a composição da Oceania. A Oceania é formada pela Austrália, principalmente os países se destacam, a gente viu isso na semana passada, Austrália, Nova Zelândia, Papua, Nova Guiné e várias outras ilhas, né? São vários arquipélagos ali, uma quantidade significativa de ilhas que vão formar o território da Oceania, no caso, o continente Wexley. aí. Oi, Rian, diga. Polônia é da Oceania? Quem? Polônia? Polônia? É, Polônia, não. Rian? É Polônia. Não, Polônia ou Colônia? Polônia. 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 Com P? Com P. Não, Polônia é na Europa, filho. Ah, então eu devo ter confundido. Não, pô, a Polônia é um país europeu. Onde você tirou isso, menino? Vamos lá, então. Lembrei, é Malásia. O quê? É Malásia. Ah, tá. E é outra É história. parecido. Faz isso não. Deixa ele, Carlos. Deixa o menino. Assim, aí sim, aí é outra história. Sim. O que acontece, Rian? Essa região ali,
o sudeste-sudoeste da Ásia, tem alguns territórios que eles estão presentes quase que nos dois continentes. E no caso da Malásia, há uma influência muito grande, uma influência maior até da cultura e dos povos da Oceania nessa região do que do próprio continente asiático. Então, há essa confusão. Geograficamente, vamos dizer assim, está no continente asiático, mas em termos de influência cultural, influência até étnica, tem mais a ver com a galera da Oceania. Tá bom, filho? Mas voltando aqui à questão, gente. Então, ó, alguém quer falar essa resposta? Eu perguntei, alguém se habilita na número 1? Opa! Quer falar, Rian? Aham. Diga. Ele é composto de ilhas bem pequenas, com bastante vulcões ativos e inativos, e posso citar alguns países: Malásia, Papua Nova Guiné e Austrália. Show, pode ser. Fechou, ficou bom, gostei da resposta. Alguém aí colocou muito diferente do Rian? Bom, eu vou falar uma resposta aqui, pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem anotar, tá bom? Então anotem o seguinte aí, por favor. O continente é formado por várias ilhas, com destaque. O continente é formado por várias ilhas, com destaque para os seguintes países. 2 pontos. Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Repetindo, o continente é formado por várias ilhas, com destaque para os seguintes países. 2 pontos. Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Beleza, galera? Então a resposta pode ser só essa. Fica bem tranquilo aí para todos vocês. Vamos lá, então. A número 2. A número 2 é uma questão de relacionar, né? Então, nós temos aí, a número 1 é Austrália, número 2 Nova Zelândia, 3 Melanésia, Micronésia e Polinésia, tá? Então, vocês tinham que relacionar cada uma dessas áreas aí da Nova Zelândia às características correspondentes. Então, ó, número 1, Austrália. Aí nós temos ausência de tectonismo e vulcanismo, formações antigas e desgastadas pelos processos erosivos. Isso aí é a característica da Austrália. Que fique bem claro, a Austrália, ela tem vocês podem observar que o território australiano, ele é bem consolidado. É a maior ilha, a maior país do continente. E o que acontece? É um relevo onde há, no caso, uma quantidade muito pequena de tremores, e também de vulcanismo. Mas que fique bem claro, tá? A Austrália, ela sofre consequências de terremotos. Por quê? Porque ocorrem terremotos no fundo do oceano. Então, os terremotos eles não ocorrem, propriamente dito, dentro do território australiano, mas a Austrália, ela em volta do território australiano, você tem vários encontros de placas tectônicas. Então, quando ocorre um terremoto em algumas áreas da Oceania, o tremor de terra é sentido no território australiano, e a ocorrência de tsunamis, ela se faz comum, e, claro, isso quando é um terremoto de grande intensidade. Tá? Porque quando pensa assim, quando você lê a ausência de vulcanismo e tectonismo, a pessoa pensa, então não tem nenhum tipo de atividade sísmica na Austrália. Na Austrália, ela dentro do território propriamente dito, não, mas ela é atingida, sim, ela sofre consequências devido aos encontros de placas tectônicas que estão em volta ali do seu território. Tá bom, gente? Então, a número 1 aí, essa característica é da Austrália. Vamos à segunda característica. Conjunto de ilhas, a maioria pequenas, na porção oeste do Oceano Pacífico. Essa característica aí corresponde à Melanésia, Micronésia e
Polinésia. Então, no segundo quadradinho aí, vocês coloquem o número 3. Aí vai sobrar o número 2, que é a Nova Zelândia. Aí lá embaixo, região de limite entre placas tectônicas, vulcões ativos presentes em uma cadeia de montanhas jovens, com picos acima de 3.000 metros. Então, você vê, ó, a Nova Zelândia, ela já é atingida, ela já tem aí atividade vulcânica, ela está ali no encontro de placas tectônicas, e a Nova Zelândia está relativamente bem perto, né, ali da Austrália. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Quando ocorre não a atividade vulcânica, né, mas quando ocorre algum terremoto que atinge o território ali da Nova Zelândia, automaticamente algumas consequências a Austrália sofre algumas consequências desse terremoto que ocorre lá na Nova Zelândia devido à proximidade. Não só a Austrália, outros países também que ficam ali na região da Oceania, do continente. Então, a sequência correta aqui fica, então, 1, 3 e 2, tá bom, galera? Então, no primeiro quadradinho, número 1, no segundo, número 3, e no terceiro, número 2. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma observação? Fiquem à vontade. Tranquilos? Beleza, então, vamos para a número 3. Número 3 é o seguinte, nós temos aí, ó. Aí, Rian, falando da questão dos corais, ó, você tinha falado aí. Leia as manchetes a seguir. Aí nós temos o aquecimento global ameaça recifes de corais. Se os recifes se forem, não serão apenas os corais a desaparecer dos oceanos. O que eu falei para vocês aqui, essa questão dos corais serem o abrigo de diversas espécies de animais que vivem nos oceanos. Aí nós temos aí, ó, a segunda manchete. Fala, Iago. Bom dia, meu filho. Lá vem Iago. Iago com as dele. Ó. Eu estou falando de coral e Iago vai querer falar de canguru. Então, vamos lá, Iago. Diga aí. Fique à vontade. Não, tá, eu não passei a 3, mas vamos fazer o seguinte, boa, não tem problema não, a gente faz junto, porque os próximos aqui, eu vou fazer o seguinte. Iago, dessa vez você foi genial, hein? Vou fazer o seguinte com vocês, então. Eu ia fazer o 3, não, vou fazer a 3 junto com vocês, vamos lá. O restante eu... Não, mas aí também é 3 e 4, né? Vamos fazer junto que é melhor. Vamos lá, então, já tinha começado, vamos fazer junto. Mas, tranquilo, Iago. A Kemily já tinha falado que para casa tinha ficado só o número 1 e o número 2, mas aí, como o Rian tinha feito uma colocação, não foi nem bem uma pergunta sobre a questão dos corais, eu acabei já emendando aqui, mas vamos fazer junto. E aí vocês deem as opiniões de vocês, a gente troca uma ideia aqui com a correção, né? Enfim. Tá bom, meu filho? Mas valeu por ter avisado aí também. Vamos lá, então. Voltando. Então, a gente já leu a primeira manchete. A segunda é o seguinte. Ó, branqueamento de corais é 5 vezes mais frequente que em 1980. Eventos aconteciam a cada 30 anos. Agora ocorrem a cada 6 anos. Quando se fala em branqueamento, é que o coral ele morre. Tá? Então, você já deve ter visto, né, que quando você olha aquelas imagens do fundo do mar, os corais eles têm a característica de ser, eles são bem coloridos, né? Você tem uma variedade laranja. De cores. Hein, Rian? Pode falar, meu filho? Eles são cores laranjas, vermelho, verde. É bem aleatório. Assim, é um arco-íris de corais. Então, quando você observa uma área onde você tem corais, e esses corais estão brancos, isso significa que eles estão mortos, que eles estão morrendo. Tá? E a reportagem chama atenção para isso, que nos últimos 30 anos, esses eventos, né, eles ocorrem a cada 30 anos, é normal, porque os corais eles vão morrer, mas há uma renovação. Só que esse evento que normalmente ocorria no intervalo aí de 30 anos, eles agora estão ocorrendo num intervalo de tempo muito menor, a cada 6 anos, e não está havendo uma renovação. Como ele acontecia a cada 30 anos, havia tempo de uma renovação dessa barreira de corais. Mas como agora o tempo está sendo muito curto, diminuiu, não está havendo tempo de recuperar essa recuperação natural.
essa regeneração que aconteceria. E isso aí está fazendo com que várias áreas onde essas barreiras de corais elas estão presentes, elas desapareçam. Então, isso aí é bastante complicado. E, enfim, isso se deve principalmente, né, a essa questão do aumento da temperatura do nosso planeta. Mas vamos lá, já passei para a página 358, tá? Lá na página 358 tem o seguinte: sobre as manchetes da página 357, com base que você estudou, responda as questões a seguir. O que são corais e recifes de corais? E aí, galera que estuda, adora aula de ciência, o que é um coral? Fala para mim. Coral é aquele negocinho laranja que fica no fundo do mar, que você acabou de falar o que era. Pronto. Não é bem isso não, não é bem isso não. Tem O certeza, recife de gente, que corais é ninguém um conjunto de corais. Não, tá, mas o que é um coral? Então, rapidinho, deixa eu abrir o Google. Não, ô seu sem vergonha, você já estudou isso em ciência, tem certeza que já estudou. Você não deve estar lembrando. Primeira coisa, tá? Coral, ele é um ser vivo. Tem gente que fala, coral é alga. Tá lá Rian olhando no Google, olha lá. Coral não é alga. Tô Coral não, é tô um não. ser... Oi? Ah, tá não? Duvido. Então, olha só, o coral, ele é um ser vivo que tem um esqueleto de calcário, tá? E o que acontece? Por que se chama de recife de coral? Recifes de coral. Porque eles vão se acumulando, eles formam uma barreira, principalmente próximo à costa de um determinado território. Eles Achei. não... Oi, Rian, fala, meu. Coral, organismo marinho com esqueleto calcário. Isso, parabéns. Muito bem, menino de ouro, hein? Muito bem, presidente. Isso aí, mas o que acontece? Eu estava falando aqui que o nome Recife é devido ao acúmulo, à barreira que é formada por essa quantidade de corais que vai se formando ao longo do tempo. E normalmente as barreiras de corais elas se encontram próximas ao litoral de um determinado território, próximo à costa, vamos dizer assim, um determinado território, como acontece aí na Austrália. Dificilmente você vai encontrar, você até encontra, mas a quantidade ela é menor. Corais no fundo, em áreas de muita profundidade. Vai ser difícil você encontrar isso, até porque os corais eles precisam de uma certa luminosidade, não em excesso, tá? Mas eles precisam de uma certa luminosidade, uma certa quantidade de radiação solar para se desenvolver, tá? Não sou especialista no assunto, tá? Mas a gente sabe um pouquinho aí da situação. Caraca, maluco, entrou uma mosca aqui que parece até um urubu, sai fora. Enfim, mas a definição, sabe, bicho? Deixa eu abrir a porta aqui, Treto. Tá com SBP? Vai fora, vai. Vai embora. E hoje veremos a luta de Wexley contra uma mosca. Mano, botei a mosca para correr. Olha só, então, gente, a definição, o que vocês podiam colocar aí? Vamos aí para a gente não perder tempo. O que são corais? Vocês podiam colocar, quem quiser anote aí, tá? Seres vivos, anota aí, seres vivos, que tem esqueleto de calcário. Seres vivos que tem esqueleto de calcário. E os recifes são formados pelo acúmulo de corais. E os recifes são formados pelo acúmulo de corais. Repete, por favor, professor. Repito sim, vamos lá então. Primeiro, o que são corais? São seres vivos com esqueletos de calcário. Aí você bota um ponto, seres vivos com esqueletos de calcário. Aí agora, já os recifes são formados, pelo acúmulo de corais. Beleza, galera? Tranquilo?
Conseguiu, Carlos? Beleza. Show! Consegui, valeu. Vamos lá, então. Na letra B, olha o que está sendo perguntado. Tranquilo, acredito que ninguém vai ter dificuldade de responder, não. Por que a maioria dos cientistas acredita que o futuro dos recifes de corais está ameaçado na Austrália e em outros países do mundo? O que será que está Aquecimento fazendo... global. Isso, calma, ô bonitão. Mas o aquecimento global está errado? Não está errado. Mas o aquecimento global em si, professor, é o aquecimento das águas, tá? Mas é porque fica tudo muito quente, tá? Mas o aquecimento das águas, ela vai causar o quê? Vai causar algumas consequências. Por exemplo, as algas, elas são fundamentais para a vida dos corais. Você vê, em qualquer no meio ambiente, né, no meio natural, nos biomas, existe essa relação de dependência entre seres vivos. Vocês já estudaram isso. Então, são aqueles animais que servem de alimento para os outros. Tá? Existe a chamada cadeia alimentar. No caso aí, as algas, elas são fundamentais para a sobrevivência dos corais. E o que acaba acontecendo? Com o aquecimento, as algas elas começam a diminuir, começam a desaparecer automaticamente. O que acontece? Com isso, você vai ter uma diminuição aí, né, da quantidade de corais. Claro que não é só isso, o calor também excessivo, o aumento da temperatura da água vai influenciar, mas aí vocês poderiam colocar o desaparecimento das algas, a diminuição da quantidade, o aumento da temperatura das águas dos oceanos devido ao aquecimento global. Então, são esses os principais motivos que podem levar ao desaparecimento aí, né, dos corais no mundo. Tá bom, gente? Vou falar aqui, tá? Para quem quiser, anotem aí, fiquem à vontade, mas ninguém quer falar, né? É o que eu tô vendo. Beleza, então, gente, nós estamos fazendo juntos, tá? Então, qualquer colocação que vocês queiram fazer, qualquer dúvida, professor, isso, aquilo, outro, vocês fiquem à vontade, vocês podem falar, não fiquem acanhados, não, tá? Então, na letra B, para quem quiser, pode anotar o seguinte aí. Estão ameaçados pelo aquecimento das águas, estão ameaçados pelo aquecimento das águas, e a morte de algas. E a morte de algas que são fundamentais para a nutrição dos corais. E a morte de algas que são fundamentais para a nutrição de corais, ou dos corais, né? Nutrição dos corais. Depois de aquecimento veio o quê, pessoal? O aquecimento das águas dos oceanos e a morte das algas. E a morte das algas, que são fundamentais para a nutrição dos corais. A morte das algas, que são fundamentais para a nutrição dos corais. Calma aí, Lex. Você pode repetir, por favor? Eu não consegui pegar muito bem aqui, não. que foi, Caetano? Não consegui pegar muito bem aqui, não. Você pode repetir? Tudo? Vamos lá, então. Vou falar do início, hein? Vou falar do início. O aquecimento das águas dos oceanos. O aquecimento das águas dos oceanos. E a morte das algas. E a morte das algas. Não é a morte das águas, não, tá? É a morte das algas. Que são fundamentais. Vai que alguém escreve. Que são fundamentais para a nutrição dos corais. Que são fundamentais para a nutrição dos corais. Ponto final, Caetano. Conseguiu, meu filho? Show! Vamos lá, então. Letra C. Parte significativa dos recifes
da Barreira de Corais Australiana integra o Parque Marinho da Grande Barreira de Corais, uma área de proteção ambiental considerada patrimônio natural da humanidade. Em sua opinião, a proteção do meio, por meio de leis ambientais resolve o problema da ameaça de recifes de corais? Justifique sua resposta. Isso é uma resposta pessoal, tá? Isso aqui se aplica a essa barreira de corais aqui, se encontra lá na Oceania. Mas na opinião de vocês, gente, só a lei por si só, porque aqui no Brasil também essa questão ambiental é muito interessante, a gente vai ter um capítulo só falando disso, você vê que tem uma questão que já trata desse assunto. Na opinião de vocês acham que só a criação de uma lei basta para proteger determinado bioma, no caso aqui dos corais? Na opinião de vocês, só a lei basta? Cri, cri. Ninguém responde, meu Deus do céu. Muito bem, Letícia, muito obrigado. Alguém está se manifestando? Claro que não, gente. Não é só a lei, porque assim, a lei, óbvio, as leis elas ajudam, elas precisam ser criadas, sim. Mas o que é muito importante, que acontece muito pouco, e aí você vê que não é só, a gente vê tanta coisa errada aqui no Brasil, mas não é só no Brasil, não há uma fiscalização em relação a boa parte para que essas leis que existem sejam realmente colocadas em prática. Então, criar isso, muito bem, Letícia, você tem que ter a atitude e, assim, as pessoas, as autoridades, principalmente, claro, o cidadão comum, ele tem que também ter a sua parcela de participação, a questão da conscientização em relação ao cuidado com o meio ambiente. Isso aí é um dever de todos nós. Já começa porque a gente não pode chegar, muitas vezes, isso aí é só atribuição das autoridades. Não, até porque quando se fala em aquecimento global, nós somos responsáveis também pelo aquecimento global. Um monte de atividades que nós fazemos no nosso dia a dia e que ajudam no processo de aumento das temperaturas no planeta. Mas é óbvio, evidente, que deveria existir uma maior fiscalização por parte das autoridades mundiais, que deveriam estar se preocupando, mas isso é muito complicado, porque você tem países onde os governos têm uma preocupação muito grande, estão tomando várias medidas, preocupados com essa questão do futuro do nosso planeta, né? Essa questão que envolve o meio ambiente, a nossa sobrevivência, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem países onde essa questão ambiental está sendo deixada de lado. Tem algumas lideranças políticas no mundo que dizem que essa história de aquecimento global, a história da carochinha, isso não existe, que não existe degradação do meio ambiente, que está tudo tranquilo. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Que fique bem claro, não é só uma questão envolvendo, a gente está falando aqui da Oceania, para você ver, Oceania, Austrália, que é um país desenvolvido, se lá você está tendo problemas, imagine nos outros países. Mas é claro, isso que está acontecendo com os corais lá na Austrália não depende só do governo australiano, que o aquecimento do mar naquela região não é algo que só é causado pela população que vive na Austrália ou nos outros países ali da Oceania. É algo que ocorre no planeta todo e os oceanos que banham ali a região oceânica da Oceania também está sendo afetado. Tá? Então, resumindo, isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Vocês têm que tentar montar uma resposta com as palavras de vocês. Mas o que a gente tem que entender é que a lei ela é importante, a criação da lei ela é muito importante, mas só a lei não é suficiente. Como a Letícia colocou aqui, você precisa ter atitude, você precisa ter as pessoas e as autoridades, a população mundial como um todo comprometida, de que, assim, se nós não tivermos a preocupação agora, mais para frente, a condição, a sobrevivência do homem e de outros, dos seres vivos como todo o nosso planeta, vai ficar cada vez mais difícil. Nós já temos isso acontecendo. Se você for parar para ver o que está rolando no mundo em termos de degradação do meio ambiente, como que as dificuldades que várias populações aí no mundo estão atravessando devido a essa questão climática, é algo bastante complicado, né? Então, vocês depois escrevam aí, mas
a ideia é essa, que vocês tentem montar uma resposta colocando esses argumentos, que as leis elas são importantes, mas as atitudes, as fiscalizações, elas também são fundamentais para que isso aí não diminua, né? Porque uma coisa é certa, o homem, a presença do homem no planeta vai causar impactos nele, ao meio ambiente. Isso aí, infelizmente, acontece. Só que o homem tem que ter o compromisso de tentar fazer com que esses impactos sejam cada vez menores e não aumentar os impactos, como vem acontecendo aí nos últimos anos, nas últimas décadas. O último século, inclusive, aí, né, foi o século onde o planeta mais, segundo os especialistas no assunto, foi o século em que o planeta mais sofreu com a degradação ambiental. E num processo em que o homem vem alcançando, né, novas tecnologias, vai tendo acesso a mais informações, e era para ser o inverso. À medida que o homem vai aumentando o seu conhecimento, ele deveria ter mais cuidado. E não é isso que a gente vem observando. À medida que o conhecimento vai aumentando sobre essa questão do meio ambiente, clima, o que a gente observa é que a degradação ela vai aumentando. Isso significa que, aquilo que eu falei alguns minutos atrás, boa parte da sociedade não está esquentando a cabeça com essa situação. Tá bom? Então, é uma resposta pessoal. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma observação? O Hector, Fala, meu filho. na minha opinião, o ser humano é um desses seres, tipo, sei lá, eu não gosto muito do ser humano em si, pela questão que, tipo, o ser humano é uma das principais forças do universo que literalmente só ferra a Terra. E agora que a merda está completamente feita, eles querem tentar desfazer a merda que todo mundo fez. Tipo, meio que a gente tá ferrado, a gente se auto-matou porque a gente destruiu o nosso planeta. Se a gente não conseguir colonizar um planeta parecido com a Terra, a gente tá morto. É só isso mesmo que eu tenho de colocação. Presidente, você não está em campanha, calma, olha só. Mas olha só, Rian, o ser humano, ele é fantástico. Tá? A gente não pode ter, nós não podemos ter raiva da gente, porque o ser humano, ele é, assim, fenomenal. Só que, infelizmente, o que a gente vê é que boa parte dessa inteligência, ela não é usada como deveria. Entendeu? Mas eu tento pensar, eu quero acreditar, e acredito mesmo, não estou sendo demagogo não, tá? Tô falando a verdade. Eu tenho muita fé que, assim, principalmente porque vote Rian para presidente, essa 2038. Muito boa. O que acontece, Rian? Vocês são o futuro do mundo, o futuro da nação aí. Eu acredito que vocês vão se tornar pessoas mais conscientes. As sociedades, pelo menos eu tento acreditar nisso, né? Porque vocês estão tendo muita informação do que deve realmente ser feito para que vocês tenham uma condição de vida melhor aí no futuro. Então, aquela velha história. Ninguém pode chegar e falar, olha, eu não sabia disso, ninguém me avisou. Então, isso é um compromisso de todos, tá? Não estou me eximindo de responsabilidade, não, até porque eu sou jovem também, tá? Mas vocês têm que fazer a parte de vocês em relação a estar se preocupando, e isso aí que eu falei aqui, a palavra, mais uma vez, pegando aí o que a Letícia falou, é a atitude, cara. A gente tem que mudar a nossa atitude no dia a dia, porque não adianta, se a gente ficar pensando só, porque isso aí é só algo que as mudanças quem tem que fazer são as autoridades, são os políticos, não começa por nós, tá? Então, eu acho que, olha só, galera, você já tá, a galera que vai votar em você no chat. O que acontece? A gente não pode perder a fé no homem, no ser humano, não, cara. Porque da mesma forma que a gente vê muita coisa errada, o homem também já fez muita coisa boa e vem fazendo muita coisa boa também. Então, a gente tem que acreditar que as coisas podem e vão melhorar, cara. Eu tenho que acreditar nisso daí, porque senão, cara, a gente acaba perdendo até a vontade de fazer as coisas, mas a gente tem que acreditar que as coisas podem melhorar. Tá bom? Vamos lá,
Então, Oi, meu essa filho. é a minha proposta para o Brasil de 2038. Muito Pô, obrigado, pessoal. isso aí, votem em Rian, não esqueçam. O cara já está em campanha. 2040, 2040, sou vice de Vidinha, concordo plenamente com as ideias dele. Um Boa, ótimo boa. político. Isso aí, Olha isso só, aí. o Cara Davi vai ser apocalíptico. É, vamos esperar, mas eu tenho fé que as coisas. Já pensou? Rian, presidente, Alex, vice ou o inverso? Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha só, vamos para a letra D, galera. Vamos lá, letra Eu não D. voto. Eu não voto. Vamos lá, Que vamos Deus lá. tenha dó. O presidente, silêncio no recinto aí. Por favor, que deixa eu dar prosseguimento aqui à sessão. Vamos estabelecer o decoro. Isso, muito bem, meu filho. É isso, essa palavra é muito boa. Vamos estabelecer decoro. Muito bem, perfeito, Carlos. Olha só, galera. Ótimo, ótimo. Vamos introduzir Olha o isso. decoro parlamentar, hein? A letra D era uma pesquisa, tá assim, ó. Realize uma pesquisa na internet sobre o que tem sido feito para tentar conter a degradação dos corais australianos. Na sequência, escreva no caderno um texto breve, explicando o que você compreendeu sobre o assunto. Na verdade, assim, é uma pesquisa, mas eu não sei se vocês pesquisaram. O que tem sido feito, as autoridades australianas, junto com em conjunto com autoridades de outros países da Oceania, até de outros países fora da Oceania, o que eles têm feito? Têm feito campanhas, justamente pedindo para que os governantes eles se preocupem, né, com a questão do meio ambiente. Galera que está no chat, presta atenção no que eu estou falando aqui, pomba. Presta atenção. Vamos lá. Depois vocês fazem campanha de novo. Presta atenção no que eu estou falando aqui. O que acontece? As autoridades elas têm tentado conscientizar essa questão do lançamento de gases poluentes, essa questão das queimadas. Por que se fala tanto essa preocupação com queimadas? Não é só aqui no Brasil, né? Mas no mundo inteiro, porque queimadas ocorrem no mundo inteiro. Porque as queimadas também são um fator que fazem com que a gente tenha esse aumento da temperatura aí no planeta. Então, o que tem sido feito por parte do governo australiano e outros governos aí também da Oceania, tentar conscientizar a população e também as atividades econômicas serem cada vez menos agressivas ao meio ambiente. Então, o que tem sido feito é isso, é uma campanha de tentar conscientizar as autoridades no mundo que há uma necessidade de rever a postura, né, com relação a atividades econômicas e também para que isso não gere consequências no futuro. Então, era uma... Assim, professor, mas eu não fiz a pesquisa. Não tem problema, não. Vocês podem colocar aí que o que tem sido feito são conversas para conscientização, campanhas de conscientização da população de autoridades no mundo para que haja uma diminuição, principalmente na emissão aí de gases poluentes, né? Os gases que, infelizmente, acabam propiciando aí o aumento da temperatura, né? no nosso planeta. E, é claro, queimadas significam também a diminuição de áreas verdes no planeta. E quando você tem... Aí a coisa realmente fica bastante complicada, porque a diminuição de áreas verdes também é um fator que acaba estimulando o aumento das temperaturas aí em nosso planeta, tá bom? Então, era uma pesquisa, mas não precisava se aprofundar muito, não. O que tem sido feito é isso, vocês precisam colocar isso, que são campanhas de conscientização, que estão sendo feitas orientando as autoridades para que as atividades econômicas sejam menos nocivas, gerem menos poluentes, para evitar aí uma poluição da atmosfera maior, como vem acontecendo aí, né? Tá? Então, isso aí depois vocês podem até, com mais calma, como era uma pesquisa, vocês podem se aprofundar na pesquisa. Aí a galera que adora o Google, depois entra aí e fala o que tem sido feito, pesquisa aí, para tentar diminuir o aquecimento das águas dos oceanos, para tentar salvar, preservar a barreira de corais da Austrália. Depois vocês façam uma pesquisinha aí com calma. Beleza?
A número 4, turma, temos o seguinte aí, ó. Caracterize os contrastes entre clima do interior da Austrália e os climas verificados ao longo da maior parte das áreas costeiras. E aí, galera, alguém tenta... Essa aí, claro. Obviamente, o clima da parte interior é mais seco e mais quente do que o da parte da costeira, que é mais... que não é frio, mas tipo, é mais fresco, podemos dizer, e mais úmido, pela questão da constância do mar. Nossa, mas você tá olhando no Google esse troço, não é possível. Tô Que não, resposta, tô não. não? Pô, parabéns, excelente, tem nem mais o que falar, excelente resposta, muito bem. No interior, que o Rian falou... Aí, tá vendo, Vidinha? É isso aí, ó. Perfeito, Rian. No interior, realmente, o clima é bem mais seco, nós temos até áreas de deserto, né? Temos uma grande área de deserto aí no interior do território australiano, o clima é bem seco, a quantidade de chuva ela é bem menor, e nas áreas litorâneas, devido à influência, né, umidade, a questão da maritimidade, nós temos aí um clima com temperaturas mais amenas, há uma umidade maior, a quantidade de chuva que cai aí no litoral, ela é bem maior do que a que ocorre no interior aí do território. Muito bem, perfeito. Vou falar aqui, tá? Mas se de repente alguém conseguiu acompanhar a resposta do Rian aí, tá perfeito. Mas para quem quiser, eu vou falar uma resposta aqui, tá bom? Vamos lá, pode anotar o seguinte aí. No interior, o clima é mais seco. No interior, o clima é mais seco, dando origem a desertos. Dando origem a desertos. Ponto. Aí depois do ponto. Nas áreas costeiras, devido à influência do mar, nas áreas costeiras, devido à influência do mar, a umidade é maior. Ponto final. Nas áreas costeiras, devido à influência do mar, a umidade, não é humildade não, tá? É a umidade é maior. Ponto final. Tranquilo, galera? Show? Todo mundo conseguiu? A humildade é maior. É humildade, não vai escrever humildade não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Depois fala, pô, foi o professor que mandou escrever. Tá vendo aí como é que são as coisas? É umidade. Humildade é outra coisa. Vamos lá, galera. Tranquilo? Vamos para 5, finalizando aí a nossa atividade. A Austrália é considerada um país no qual a biodiversidade é marcada pela presença de espécies endêmicas. Alguém lembra o que significa a palavra endêmica? O que é uma espécie endêmica? Presidente, sem olhar no Google. O que é uma espécie? A mínima ideia. Nem o vice sabe. Olha lá, Por isso o que não vice está vai. em silêncio. Não, eu tô aqui. Não, eu tô Olha, aqui. eu cansei de falar isso para vocês. Em vários assuntos eu falava, eu repetia. Olha, vocês vão esquecer. O que é uma espécie endêmica? Eu fico tiririca da vida. Uma espécie endêmica é uma espécie que você só encontra em um determinado local. Tá? Então, aqui na Austrália nós temos várias espécies endêmicas, que são espécies de plantas e animais que só Canguru! É, meu filho, isso aí. Eu tô escrevendo lá no chat. O que ele falou? O que você falou? Fala de novo. Lá no chat. Agora ele pegou realmente do Google. Esse texto é do Google claramente. Pois é, né? Pois é, ele é muito bonito, né? Bonitão. Não, ele. primeiro é que meu contrato, né, com o Google.
Aí, pra me dar A resposta, gente tá fechando de contrato aí, umas parcelas aí por dentro, sabe como é? Pois é, cara, né? vai pegar no Brasil. Vocês só ficam superfaturando obra, né? Presta atenção aqui. Sei Mas de voltando nada. aqui, presta atenção. Espécie endêmica, espécie que você só encontra em um determinado local. E o que são espécies? O que são essas espécies, perdão? E por qual motivo a Austrália tem muitos animais endêmicos? Então, o que que acontece, gente? A Austrália, ela é uma grande o quê? Ela é uma grande. Ilha. Muito bem. O que que acontece? A Austrália, ela, por ser uma ilha, as espécies de plantas e animais, elas ficaram isoladas durante milhões de anos. E, assim, durante o processo de evolução das espécies de animais aí, no mundo inteiro, a troca de material genético fez com que animais, mesmo ocorrendo em continentes diferentes, tenham semelhanças. Por exemplo, nós temos elefantes. Nós temos o elefante africano e o elefante asiático. Se você olhar, eles são iguais, mas tem diferenças, tá? Mas É tipo o provavelmente, lobo-guará do lobo normal. sim, esses animais, muito bem. A gente vai pegar várias espécies de animais que têm as suas diferenças, mas têm as suas semelhanças. Por quê? Porque houve esse contato. No caso de muitos animais na Austrália, esses animais ficaram isolados. Então, eles não conseguiram ter um contato, uma troca genética com nenhuma outra espécie. Então, a evolução ela se deu somente naquele local. Por isso que você tem espécies de plantas e animais, principalmente de animais, que você só vai encontrar ali, porque não houve contato com espécies de outros locais. Então, a evolução dessa espécie ficou restrita àquele local. E, aliás, existem até, devido a esse isolamento, né, existem espécies de animais, jaguatirica endêmica. Depende, Caetano. Jaguatirica ela é encontrada em várias áreas aqui do território brasileiro. Acho que é um animal comum de Mata Atlântica. Não sei ao certo, não, mas eu acho que sim, cara. Aonde você tem Mata Atlântica, você encontra. Fala, ô Pela presidente. questão que eles viveram isolados, por isso tem tanto animal fatal lá na Austrália? Também. Eu ia usar um exemplo de um animal que ele parece que ele ficou no meio do caminho num processo evolutivo. Já ouviram falar num animal chamado ornitorrinco? Conheço. Conhece? Gary Ornitorrinco. Você É tem até referente para poucos. misericórdia, o cara fez até música para esse bicho. É Olha porque só, tem numa série. isso aí parece até slogan de campanha jingle, né? Olha só, o ornitorrinco, parece que o cara já está em campanha, ele está no ritmo de campanha. Preste Compre atenção. já um Gary Ornitorrinco. Venha já. Olha, fica quieto aí, ô enjoado. Jubers quer falar alguma coisa? Parece que Jubers queria falar alguma coisa. Enjoado. Parecia que o Jubers ia falar alguma coisa, dar um recado a vocês. Deixa eu me adiantar aqui rapidinho, pessoal, porque daqui a pouco a nossa aula tá terminando. O ornitorrinco, não sei se vocês viram o Rian, que é muito amigo dele, é muito conhecido dele. O ornitorrinco, ele é um mamífero, mas é um mamífero que põe ovos. Onde você vê um troço desse? O mamífero não põe ovos. E ele tem algumas características de uma ave. Ele tem pelos, mas se você olhar, ele tem um bico de pato. E as patas dele, entre as patas, você tem membranas como se fosse um pé de pato. Então, ali é um animal que você não sabe para onde que ele estava indo, tá? Se ele era um mamífero que estava se transformando, evoluindo para uma ave, ou uma ave que estava evoluindo para um mamífero. Mas isso aí, provavelmente, esse animal com essas características, isso só foi possível porque esse animal ficou isolado. Ele não teve contato com nenhuma outra espécie. Depois eu falo, Iago, rapidinho, só concluir aqui. Então, esse lance aí do ornitorrinco e outras espécies também de plantas, principalmente de animais, o fato, resumindo, se deve justamente ao isolamento que essas espécies elas ficaram durante milhões de anos, tá bom? Então, aqui na número 5, eu não tinha falado ainda não, Iago, vou falar agora, tá?
Então, para quem quiser, pode colocar aí a resposta, tá bom? Anotem aí. A Austrália permaneceu isolada durante milhões de anos. E muitas espécies de animais A Austrália. a Austrália permaneceu isolada durante milhões de anos e muitas espécies de animais acabaram não tendo contato com outras espécies. Vamos lá, Iago, desde o início. A Austrália permaneceu isolada durante milhões de anos. A Austrália permaneceu isolada durante milhões de anos. E muitas espécies de animais acabaram não tendo contato, e muitas espécies de animais acabaram não tendo contato com espécies de outros continentes. Muitas espécies de animais acabaram não tendo contato com espécies de outros continentes. Vírgula. Levando a fauna local a formar características únicas, levando a fauna local a formar características únicas. Ponto final. Conseguiu aí, o menino da Jaguatirica, não, do Rio Torrinho? Cadê Rian? Já foi embora já? Não, eu tô aqui. Ah, tá aí? Tá. Não sou o menino da Guatirica, não. Foi Caetano que falou. Ah, é Caetano, né? Caetano, eu vou procurar saber onde que a jaguatirica vive aqui no Brasil, tá? Mas eu acho que é Mata Atlântica, tá? Não tenho certeza, não. No que sobrou dela, tá? Pode sair. Olha lá. Se for no Pantanal, morreu. Pode. Você vai falar as notas? Que, tipo, jaguatirica sempre foi daqui do Brasil, entendeu? Aí por isso que eu te perguntei. Não, mas tem no Brasil, sim. Tem no Brasil, com Bom, certeza. Eu acho que tem. É parecido com onça pintada, né? A onça pintada menor. Sei lá. Vou procurar saber. Onça pintada menor. Uau, ótima definição de jaguatiricas. Isso aí. Não, é quase isso. Prestem atenção. O Rian, com relação às notas, eu não estou com elas aqui à mão. Eu até estava, só que eu levei os diários lá para a escola. E eu tenho que catar onde é que está o rascunho das notas, porque o controle e o diário ficaram lá, tá? Então, mas logo a nota vai ser divulgada para vocês aí. As notas foram boas. Beleza. Tá bom, meninos e meninas? Ó, já são 10h19, deixa eu liberar vocês, daqui a pouco vocês têm que... Vocês têm aula depois, não tem? Então. Sim, Pamela. Beleza, galera. Então, ó, boa sexta-feira, bom final de semana, um abraço a todos e fiquem com Deus, tá? Fui! Tchau. Valeu, bom feriado. Valeu, pra vocês também. O Exley quase um Tchau, youtuber. valeu.